Bolívar, super obrigada pela acolhida nesse dia carioca em São Paulo, né, de verão. E eu queria que a gente pudesse começar com o começo mesmo, que você nos contasse um pouco do seu ambiente familiar, de origem, primeiros estudos, e vamos seguindo. Bom, eu nasci em Dores do Indaiá, no oeste de Minas, né? E uma família pequena, classe média rural, eu definiria assim, pequena propriedade. O meu pai tinha uma fazenda ali naquela região de Dores do Indaiá, a Estrela do Indaiá, mas eu sou o último de 11. Então, quando eu nasci, o meu pai já tinha se mudado para Dores do Indaiá, porque tinha problema de saúde, e morreu, eu tinha menos de 2 anos. Então eu passei a minha infância lá, numa propriedade rural, e minha mãe, os irmãos mais velhos cuidando daquilo, né? Algumas pessoas da família, irmãs mais velhas, já tinham se casado, inclusive. E foi lá que eu fiquei até os 13 anos e meio. E fiz os estudos básicos lá em Dores do Indaiá, tinha uma boa escola normal lá, que tinha um bom curso primário. Fiz lá os estudos correspondentes ao ginásio. Depois eu fui para Belo Horizonte com 13 anos e meio, porque houve um empobrecimento vertiginoso da família, né? Sem o meu pai, numa propriedade muito menor do que a outra que nós tínhamos tido, e a própria cidade não tem grande atividade econômica, é uma cidade ainda hoje pequena. Então, a história inicial é esta. Cidade de Chico Campos. Exatamente, a Escola Normal Francisco Campos, que foi implantada, ele nasceu lá também. E Bolívar, e os seus pais, escolaridade pequena? Pequena. A minha mãe a minha mãe era professora rural, né? Ela tinha, formalmente, ela tinha escolaridade básica, 4, 5 anos. Mas na época dela, isso era muito, né? No início do século. Os meus irmãos, em geral, fizeram até o 2º grau. Posteriormente, alguns vieram fazer cursos aí de direito, tal, mas sem grande pretensão acadêmica, um pouco de diploma. Mas quantos chegaram ao ensino superior dos 11? 4. 4. 4 chegaram a fazer. Um deles morreu bem cedo também, o segundo na lista de idade. Então, a história básica é, como eu disse, uma classe média pequena, com nível médio de instrução, né? Naquela época, o fato de você ter uma propriedade rural bem próxima da cidade era muito agradável, evidentemente dava um pouco de status. Naquela época as pessoas tinham uma certa reverência por terra, nem que fosse meio metro quadrado. Claro. Então era bom, eu tive uma infância muito feliz nesse lugar, eu adorava aquilo, né? Eu às vezes penso assim, se eu pudesse refazer tudo, eu não teria saído de Dores do Indaiá. Saí e fui para Belo Horizonte, eu não teria saído de Belo Horizonte. Aí eu fui para os Estados Unidos, eu não teria voltado. Aí eu fui para o Rio, eu não teria vindo para São Paulo. Significa agora, que você tem uma capacidade de adaptação muito grande. Agora estou aqui há muito tempo, gosto muito daqui, mas eu acho que fui muito feliz nessa fase de infância, né? Apesar das dificuldades enormes que foram surgindo. Minha mãe, então, num certo momento, resolveu que ela e os 3 mais jovens, que são meus irmãos, que é o seguinte, minha irmã Celeste, que era acima dele, nós iríamos para Belo Horizonte para estudar mais, para trabalhar. E foi o que fizemos. E tinha parentes em Belo Horizonte? Tínhamos uma irmã que morava lá, e parentes assim, tios, primos, né? Na casa de quem ficaram ou puderam ter uma casa? Não, fomos morar, arranjamos lugar para ficar, para morar. E eu comecei imediatamente a trabalhar. Eu arranjei emprego, a minha carteira de trabalho foi assinada com permissão especial do juiz de menores, porque eu não tinha 14 anos. É quando eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar num hotel, Hotel Ambaci, que ficava lá no centro da cidade. Depois trabalhei um período no Banco da Lavoura, que é o atual, enfim, a origem do Itaú, desses grupos. E também trabalhei um certo período num colégio, onde eu vinha estudar o curso científico, eu também trabalhava lá na secretaria.
Então eu sempre, a não ser essa fase final do colégio, em que eu trabalhava à noite e estudava de manhã, eu fiz sempre o oposto. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Assim foi que eu fiz o curso científico. Fez o científico. Já sabia que queria o científico? Eu não tinha dúvida. Eu imaginava que eu queria fazer engenharia. E se falava em casa, porque Direito, Engenharia e Medicina eram os cursos preferenciais, digamos, para as carreiras masculinas, né? Falava-se, mas nunca houve tentativa de influenciar. E por que tomei o meu rumo. E por que você achava que engenharia era o seu curso? Eu sabia que eu não queria medicina, em nenhuma hipótese, e direito também não, ainda mais com o negócio do latim, que era um terror naquela época. Mas eu tinha atração pela engenharia, a ideia da engenharia civil, eu tinha uma certa ideia a respeito e imaginava que era isso que eu queria fazer. Né? Bom, quando eu concluí o curso científico, a minha formação não era grande coisa, quer dizer, eu nunca fui um grande estudante, e eu sabia que não ia ser aprovado no vestibular de imediato. Então, eu ia falhar um ano, fazer cursinhos, essas coisas, para, no ano seguinte, prestar o vestibular. Nesse ínterim, apareceram em minha casa 2 grandes amigos, que pessoas que se tornariam amigos pela vida inteira. Um deles pela vida inteira, o Amaury de Souza, e o que estudava num colégio próximo do meu. Nós tínhamos ficado muito amigos desde o curso científico, lá no bairro. A Amaury foi seu companheiro de curso científico? Não. De curso científico não. Mas ele estudava no curso científico num colégio próximo do meu. A gente sempre se encontrava no bairro, aquelas coisas daquela época. Né? E o outro era o Carlos Alberto Soares de Freitas, o Beto, que veio a ser morto na luta armada. Então nós 3 éramos super amigos. E eles apareceram no mercado e falaram: tem um negócio aí que dizem que é muito bom, que é Sociologia e Política, na Faculdade de Ciências Econômicas, vamos lá prestar o vestibular. Isso era em janeiro, o vestibular em fevereiro. Mas que engraçado, você preparando para engenharia e os 2 também. O Carlos Alberto pretendia fazer Direito e o Amaury Arquitetura. Fomos os 3 para Sociologia. Né? Prestamos o vestibular em fevereiro, passamos e fui embicando, né? Tomando conhecimento do que se tratava.